noite a todos. Reunião ordinária do dia 13 do 2020. Solicito o senhor secretário que faça chamada dos senhores vereadores. Vereador professor Robinho. Presente. Vereadora Terezinha. Vereador Renato Lorenzini. Presente. Vereador Alexandre Assad. Vereador Tássio Brunoro. Presente. Vereador Serginho. Vereador José Maria. Presente. Vereador Renato Lorenzini. Vereador Beto Calimã, presente. Vereador Giovanni Meneghelli. Vereador Clébio Pombo. Presente. Havendo o número legal... Vereador Richard, presente. Havendo o número legal e sob a bênção do nosso Senhor Jesus Cristo, esta presente sessão. Submeto em discussão e aprovação a sessão ordinária anterior, realizada no dia 6/10/2020. Não havendo manifestação por parte do plenário, declaro a ata aprovada. Solicito a secretária que faça a leitura do material constante do expediente. Indicações de autoria do vereador Richard Costa. Indicação número 461/2020, que indica ao secretário municipal de infraestrutura que sejam instaladas lixeiras nas praias do município de Anchieta. Indicação número 462, que indica ao secretário municipal de infraestrutura a devida limpeza e manutenção nos passeios públicos do bairro Mãe Bar. E ainda a indicação número 463, que indica ao secretário municipal de infraestrutura, com cópia à Excelsa, que providencia a substituição de poste localizada na Avenida A, próxima à Lagoa Azul, em Ubu, em frente à praia de Ubu. Indicação número 460/2020, de autoria do vereador Renato Lorenzini, que indica ao Executivo Municipal para que inscreva novamente a Praia do Castelhanos a indicação ao Prêmio Bandeira Azul do Brasil. Moção número 107/2020, de autoria do vereador Renato Lorenzini. Moção de congratulação e aplauso ao Dr. Carlos Augusto de Souza Martins, pelos 25 anos de dedicação e serviços prestados no Hospital Maternidade de Anchieta. Abre aspas. A gratidão é uma forma singular de reconhecimento e o reconhecimento é uma forma sincera de gratidão. Fecha aspas. É com imensa alegria e reconhecimento pelos 25 anos de trabalho dedicados ao Hospital Maternidade de Anchieta que agradecemos ao Dr. Carlos Augusto de Souza Martins pelo profissionalismo, competência e ética junto aos seus pacientes, sempre primando pelo atendimento humanizado. Assim, com fundamento no artigo 123 do Regimento Interno dessa Casa, apresentamos moção de congratulações e aplausos ao Dr. Carlos Augusto de Souza Martins pelos 25 anos de dedicação e serviços prestados no Hospital Maternidade de Anchieta. E requeremos à mesa diretora que tal moção seja consignada em ata de seus trabalhos. Plenário Ulisses Moisés Santos, 9 de outubro de 2020, Renato Lorenzini, vereador. Aninha, eu tenho uma função verbal, você poderia ler para mim? Sim. São 3 moções verbais, né? Moção de aplauso verbal de autoria do vereador Cléber Pombo. O vereador Cléber Pombo, no uso de suas atribuições legais na forma do artigo 124 do Regimento Interno, requer à mesa, após ouvido plenário, que seja consignada em ata de seus trabalhos voto de moção de aplauso à professora efetiva Ana Cristina Nunes, pelos seus trabalhos desenvolvidos nas escolas municipais onde passa. Abre aspas, ensinar com amor, falar com clareza, ouvir com paciência, repetir com entusiasmo cada ensinamento quantas vezes for preciso. Ter carisma e bom humor, fazer o aluno se sentir especial, assim é você. Fecha aspas. Assim sendo, honra-me como representante dessa Casa de Leis, eternizar neste ato legislativo o reconhecimento e gratidão por essa profissional de nosso município. Nossos sinceros cumprimentos e aplausos. Plenário Ulisses Moisés Santos, 9 de outubro de 2020, Cléber Pombo, vereador.
Moção de aplausos, também de autoria do vereador Kleber Pombo. O vereador Kleber Pombo, no uso de suas atribuições legais e na forma do artigo 124 do Regimento Interno, requer a mesa após ouvido plenário que seja consignada em ato de seus trabalhos voto de moção de aplausos a Bárbara Longa, pelo seu trabalho em benefício da comunidade anchietense. Desde que adotou Anchieta como cidade do coração, sempre vendo-a na farmácia São Paulo, observando que seu trabalho é incansável, abraçando as causas que preocupam a humanidade e tendo uma vontade profunda e permanente com excelência. Seja na farmácia ou no caixa do banco, você possui uma simpatia única, capaz de contagiar a todos. Assim sendo, honre como representante dessa Casa de Leis eternizar neste ato legislativo o reconhecimento e gratidão por essa profissional de nosso município. Nossos sinceros cumprimentos e aplausos. Plenário Urias Simões dos Santos, 8 de outubro de 2020, Kleber Pombo, vereador. Moção de aplausos verbal de autoria do vereador. Oi. Essa forminha, né, eu gostaria que fosse retirada para eu fazer ela semana que vem, por favor. Não, é mais uma do vereador Kleber. Então desculpa, obrigado. A sua, então, não foi servida, né? Não, por favor. Moção de aplausos de autoria do vereador Kleber Pombo. O vereador Kleber Pombo, no uso de suas atribuições legais e na forma do artigo 124 do Regimento Interno, requer a mesa após ouvido plenário que seja consignada em ato de seus trabalhos voto de moção de aplauso a Natalino, mais conhecido como Natal da Tapioca, que desempenha com excelência o papel de coordenador da Escola Municipal Josefina Ramos Nunes, com muito empenho, carinho e profissionalismo. Ao longo desses anos, exerceu o trabalho de cuidador de crianças com necessidades especiais, onde marcou seu nome na educação especial. Abre aspas. Há pessoas que são especiais para nossas vidas, outras importantes, raríssimas, indispensáveis. Algumas nos fazem felizes, muitas nos fazem rir, outras nos marcam por uma vida toda. Mas só você consegue tudo isso de uma só vez. Fecha aspas. Assim sendo, honre como representante dessa Casa de Leis, eternizar neste ato legislativo o reconhecimento e gratidão por esse profissional de nosso município. Nossos sinceros cumprimentos e aplausos. Plenário Urias Simões dos Santos, 8 de outubro de 2020, Kleber Pombo, vereador. Tem mais moção? Oi? Tem mais Tem moção? mais uma. Então deixa eu botar em votação a minha e do Renato. Tem o requerimento verbal do vereador professor Robinho. É para ler? Tá, daqui a pouco você lê. Tá. Moção da autoria do vereador Renato Lorenzini. Senhores vereadores, favorável, permaneça como se encontra. E as três moções da autoria do vereador Kleber Pombo. Senhores vereadores, favorável, permaneça como se encontra. Aprovado. Pela ordem. Só pedir para que venha ler um requerimento verbal de nossa autoria e da autoria do vereador José Maria Brandão, por gentileza. Ok. Aninha. Requerimento verbal de autoria dos vereadores professor Robinho e José Maria Simões Brandão. Requer ao secretário municipal de Educação, senhor Carlos Ricardo Balbino, informações sobre o ônibus escolar abandonado na cidade de Iconha. Considerando o vídeo divulgado nas redes sociais em que um ônibus escolar do município de Anchieta é mostrado sucateado no município de Iconha, apesar de ser veículo novo e com condições de pagos, atender aos estudantes municipais, os vereadores Robson Matos dos Santos e José Maria Simões Brandão, no uso de suas atribuições legais, requerem à mesa, na forma regimental, ouvido soberano plenário, que seja solicitado ao secretário municipal de Educação, senhor Carlos Ricardo Balbino, informações que esclareçam a situação e justifiquem a razão pela qual este veículo, de placa ODB 2634, está abandonado no município de Iconha. Além disso, que forneça as seguintes informações. 1. De que ano é o ônibus enviando o documento do veículo? 2. Há quanto tempo está abandonado? 3. Qual é o problema do ônibus? 4. Qual é a quilometragem do ônibus? E 5. Qual era a rota que esse ônibus fazia?
Outro assim que forneça listagem de todos os ônibus escolares do município de Anchieta, informando onde estão localizados ou onde estão estacionados, guardados e o estado de conservação desses veículos. Plenário Urias Simões dos Santos, 13 de outubro de 2020, assinado pelos vereadores Professor Robinho e José Maria Simões Brandão. Requerimento da autoria do vereador José Maria. Senhores vereadores, favorável, permaneça como se encontra. Aprovado, Aninha. Moção número 106. Da resposta. Moção número 106/2020, de autoria do vereador Serginho. A correspondência interna. Voto de profundo pesar pelo falecimento do jovem Igor Miranda Savignon. O vereador Sérgio Luiz da Silva Jesus, no uso de suas atribuições legais, requer à mesa, após o ouvido plenário, que seja consignado em ato de seus trabalhos, voto de profundo pesar pelo falecimento do jovem Igor Miranda Savignon. Os nossos mais sentidos pêsames para todos os familiares e amigos pela perda do jovem Igor. Era gerente da farmácia Pai e Filho, muito querido na sociedade e apaixonado por motos. Um jovem bacana para todos que conviveram com ele. Vai deixar muitas saudades para seus familiares, para sua mãe Elisângela e amigos. Sua ausência deixa desolados a todos que o conheciam e o amavam. O jovem Igor nos deixou como exemplo um cidadão de bem. A sua passagem e história enquanto esteve por aqui vai ser reconhecida eternamente em nossos corações. Não temos palavras para expressar os nossos sentimentos. Rogamos a Deus que conforte o coração dos familiares e amigos neste momento de dor. Que a luz e o amor divino pairem sobre a alma do jovem Igor e para os que sofrem essa irreparável dor. Que Deus lhe dê forças e os console, dando serenidade para atravessar este momento de luto. Lamentamos essa inestimável perda e que Deus, com sua infinita bondade, dê ao jovem Igor a merecida paz e graça de viver eternamente no paraíso celeste ao lado do Pai Criador. Que seja dada ciência desta família lutada com votos de sentidas condolências. Plenário Urias Simões dos Santos, 9 de outubro de 2020, Sérgio Luiz da Silva Jesus, vereador. Moção, voto de pesar do vereador Sérgio Luiz de Jesus. Senhores vereadores, favorável, permaneça como se encontra. Aprovado. Guardamos um minuto de silêncio. Aninha, pode ir. Prestação de contas número 41/2020. Do IPASA, Instituto Previdenciário de Anchieta, ao presidente da Câmara Municipal de Anchieta. Venho, através deste, encaminhar os balancetes da receita e despesa referente ao mês de setembro de 2020 do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do município de Anchieta. Sem mais para o momento, atenciosamente, Sandro Azevedo Alcoim, diretor-presidente do IPASA. Ofício número 1/2020. Da Comissão de Segurança e Combate ao Crime Organizado da Assembleia Legislativa do Estado do Espírito Santo. Ao excelentíssimo senhor Kleber Oliveira da Silva, presidente da Câmara Municipal de Anchieta. Conforme deliberado e aprovado por unanimidade pelos membros da Comissão de Segurança e Combate ao Crime Organizado, na 12ª reunião ordinária, realizada no dia 28 de setembro do corrente, encaminhamos para Vossa Excelência cópia do relatório de missão externa
realizado por servidores do gabinete, os quais relataram a presença de tampas de bueiros com marcação de Vila Velha pelo município de Anchieta, caracterizando crime de receptação dos referidos bueiros que foram subtraídos da municipalidade de Vila Velha. Destacamos que os registros fotográficos contidos no relatório em anexo deixam claro a extensão do prejuízo causado ao município de Vila Velha em favorecimento do município de Anchieta, sendo de suma importância a realização de ações que visem apurar a responsabilidade civil, criminal e administrativa. Antecipamos os nossos agradecimentos e reiteramos votos de estima e consideração. Atenciosamente, deputado Danilo Baense, presidente da Comissão de Segurança e Combate ao Crime Organizado. Aninha. Senhor presidente, pela ordem. Pois não, vereador. Uma indicação verbal, senhor presidente. Eu vou fazer o caminhamento aqui do ofício, aí depois você faz a sua indicação. Ok? Sim, senhor presidente. Em torno do ofício público, eu estou caminhando para a Comissão de Segurança e Combate ao Crime Organizado da Assembleia Legislativa do Estado, que é o mesmo que consta na ata, quero que consta mesmo na ata. Eu estou caminhando para a Comissão de Infraestrutura e Serviço Público desta casa, para análise e providência. Tá? E o senhor pode fazer, Beto. Senhor presidente, me ouve? Sim, pode falar. Senhor presidente, fazendo uma indicação verbal ao excelentíssimo senhor prefeito Fábio Spelli. Indica auxílio emergencial para os pescadores, marinheiros e caranguejeiros, com base na situação provocada pela pandemia, bem como da ausência de compradores para suas produções. Dessa forma, fica difícil o sustento dessa classe tão sofrida. Eu queria, senhor presidente, que o senhor colocasse em votação. Muito obrigado, senhor presidente. Vereador Beto, a indicação ela não vai para votação. Conforme o senhor indicou, a gente vai estar encaminhando para o prefeito e não precisa de votação, ok? Ok, obrigado, senhor presidente. Aninha, vou te pedir para você ler a CI 79 de 2020, para a gente botar em par. Comunicação interna número 79/2020. Ao ilustríssimo senhor vereador de Anchieta, Robson Matos dos Santos, extensivo aos demais vereadores. Referente ao retorno das sessões plenárias presenciais. Prezado senhor, em atenção à solicitação verbal de informações de autoria de Vossa Senhoria, realizada na sessão ordinária do dia 15 de setembro de 2020, segundo a qual prestamos os seguintes esclarecimentos. A Assembleia Legislativa do Estado, após 5 meses de sessões exclusivamente virtuais, realizou apenas no dia 14 de setembro último uma sessão híbrida, ou seja, com deputados presentes no plenário e outros remotamente, participando de forma virtual. O referido modelo está previsto no ato da mesa diretora daquele Poder Legislativo de número 3.422, artigo 10. Que diz, artigo 10, a partir de 14 de setembro de 2020, as sessões ordinárias e extraordinárias serão realizadas de maneira híbrida, simultaneamente de modo presencial e virtual. Cumpre anotar também que o retorno das atividades presenciais na Assembleia Legislativa do Estado do Espírito Santo ocorre de maneira planejada e gradual, de acordo com os critérios estabelecidos por autoridades médicas e sanitárias. Veja-se, por exemplo, o referido ato de número 3.422 prevê a forma gradual e sistematizada da retomada de atividades, artigo 1º, parágrafo 1º. Restrições de acesso ao prédio, vedação de atendimento ao público, exceto virtualmente, obrigação de manter os ambientes arejados, com portas e janelas abertas, distanciamento mínimo entre servidores e limite máximo de pessoas por setor, artigo 2º, inciso 1º a 7º.
Além disso, o trabalho remoto continua mantido para determinados casos, artigo 5º. É o caso de se verificar também que o acesso aos gabinetes parlamentares está restrito aos servidores, sendo vedado o atendimento ao público, artigo 8º. Inclusive, está proibido o acesso às dependências da Assembleia Legislativa do Estado do Espírito Santo de pessoas estranhas ao serviço, inclusive parentes de deputados e servidores, mesmo que de passagem, artigo 4º. A entrada no local, entretanto, fica condicionada à mediação de temperatura de todos, artigo 11. Apesar da adoção da modalidade, abre aspas, sessão híbrida, na qual os deputados podem escolher a forma de participação, artigo 10, parágrafo 1º, permanece sendo realizados exclusivamente de modo virtual as reuniões de comissões permanentes e temporárias, as sessões solenes, as audiências públicas, os cursos, eventos, palestras, seminários e demais eventos que envolvam a aglomeração de pessoas, sempre transmitidas quando existir a exigência de publicidade. Artigo 9º. Quanto às sessões plenárias híbridas, não é demais esclarecer que acontecerão desde que observadas certas condições, tais como a restrição do acesso ao plenário aos deputados e servidores essenciais à realização da reunião, a obrigatoriedade de uso de máscaras protetores durante todo o período, facultado aos deputados retirá-las apenas durante o uso da tribuna, e a imediata asepsia dos microfones compartilhados após a utilização. Artigo 10, parágrafos 3º a 6. A Câmara Municipal de Anchieta vem empreendendo esforços para o retorno das atividades presenciais, inclusive das sessões plenárias, tendo em vista a portaria número 1565 do Ministério da Saúde, a retomada de atividades durante o período da pandemia do novo coronavírus. Abre aspas, deve ocorrer de forma segura, gradativa, planejada, regionalizada, monitorada e dinâmica, considerando as especificidades de cada setor e dos territórios, de forma a preservar a saúde e a vida das pessoas. Fecha aspas. Continua a referida portaria ministerial assinalando que, abre aspas, é essencial a observação e avaliação periódica no âmbito loco-regional do cenário epidemiológico da Covid-19, da capacidade de resposta da rede de atenção à saúde, dos aspectos socioeconômicos e culturais dos territórios e principalmente das orientações emitidas pelas autoridades locais e órgãos de saúde. Fecha aspas. Antes de expor as orientações das demais autoridades e órgãos de saúde, é oportuno demonstrar que a portaria número 1565 de 2020 orienta a elaboração e divulgação de protocolos de segurança, devendo ser considerados os ambientes, processos produtivos, os trabalhadores, o público-alvo e a população em geral. Entre as medidas, destacamos 1.1. Lavar frequentemente as mãos com água e sabão ou, alternativamente, higienizar as mãos com álcool em gel 70 ou outro produto, devidamente aprovado pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária. 1.2. Usar máscara em todos os ambientes, incluindo lugares públicos e de convívio social. 1.5. Não compartilhar objetos de uso pessoal, como aparelhos telefônicos, celulares, máscaras, copos e talheres, entre outros. 1.6. Evitar situações de aglomeração. 1.8. Manter os ambientes limpos e ventilados. 1.9. Se estiver doente com sintomas compatíveis com a Covid-19, tais como febre, tosse, dor de garganta ou coriza, com ou sem falta de ar, evitar contato físico com outras pessoas, incluindo os familiares, principalmente idosos e doentes crônicos, buscar orientações de saúde e permanecer em isolamento domiciliar por 14 dias. 2.1. Elaborar plano de ação para a retomada das atividades. 2.3. Disponibilizar a estrutura adequada para a higienização das mãos, incluindo lavatório, água, sabão líquido, álcool em gel 70, devidamente aprovado pela Anvisa, toalha de papel descartável e lixeira de acionamento não manual. 2.6. Estimular o uso de máscaras e ou protetores faciais em todos os ambientes,
incluindo lugares públicos e de convívio social. 3.2. Demarcar e reorganizar os locais e espaços para filas e esperas, respeitando o distanciamento de segurança. 3.3. Implementar barreiras físicas como divisórias quando a distância mínima entre as pessoas não puder ser mantida. 3.5. Para atividades que permitam atendimento com horário programado, disponibilizar mecanismo online ou por telefone para possibilitar o agendamento, evitando as filas e aglomerações. Sempre que possível, definir horários diferenciados de atendimento preferencial para pessoas do grupo de risco. 3.6. Adotar medidas para distribuir a movimentação de pessoas ao longo do dia nos ambientes de grande circulação e espaços públicos, evitando concentrações e aglomerações. Utilizar como alternativa a abertura de serviços em horários específicos para atendimento. 3.10. Estimular e implementar atividades de forma virtual, priorizando canais digitais para atendimentos ao público sempre que possível. 4.3. Privilegiar a ventilação natural ou adotar medidas para aumentar ao máximo o número de trocas de ar dos recintos. 5.1. Implementar medidas de triagem antes da entrada nos estabelecimentos, como aferição de temperatura corporal e aplicação de questionários de forma a recomendar que pessoas com aumento da temperatura e outros sintomas gripais não adentrem no local e busquem atendimento nos serviços de saúde. No caso de Anchieta, incidem ainda as normas expedidas pelo governo do Estado, especialmente o Decreto do Estado do Espírito Santo, número 4.636-R, de 19 de abril de 2020, que instituiu o mapeamento de risco para o estabelecimento de medidas qualificadas para o enfrentamento da emergência de saúde pública decorrente do novo coronavírus. A portaria da Secretaria de Estado da Saúde do Espírito Santo, número 171-R, de 29 de agosto de 2020, a qual dispõe sobre o mapeamento de risco para o estabelecimento de medidas qualificadas para enfrentamento da emergência de saúde pública e o próprio mapa de gestão de risco elaborado pela Secretaria de Estado da Saúde do Espírito Santo. A referida portaria, número 171, em seu artigo 3º, traz os parâmetros que devem ser considerados para a classificação dos municípios. O mapeamento de risco levará em conta a chamada matriz de risco de convivência, a qual possui 2 eixos. O primeiro, chamado ameaça, leva em consideração o coeficiente de casos ativos por município dos últimos 28 dias, a quantidade de testes realizados e a média dos óbitos dos últimos 14 dias. O outro eixo, chamado vulnerabilidade, passa a considerar a taxa de ocupação de leitos de UTI exclusivos para tratamento da Covid-19, isto é, a disponibilidade máxima de leitos para tratamento da doença. Quando da sessão ordinária do último dia 15, estava em vigor o 22º mapa de risco Covid-19, vigência 14 e 20 de setembro. Conforme portaria número 180, nele Anchieta estava estampada em cor amarela, indicando alerta de risco moderado. Essa situação mantinha-se desde o 19º mapa, com vigência entre 24 a 30 de agosto. Nos últimos meses, o município havia sido classificado nessa faixa de risco apenas entre 20 a 26 de julho, conforme 14º mapa. Com exceção desse período, entre 5 de julho a 23 de agosto, como demonstram os mapas 11º, 12º, 13º, 15º, 16º, 17º e 18º, Anchieta vinha sendo marcada na cor de alto risco da doença. Todos os dados citados referentes aos mapas de gestão de risco estão disponíveis na página https://coronavírus.es.gov.br. Felizmente, a atualização mais recente dos dados da Secretaria de Estado da Saúde, dia 19 de setembro de 2020, portaria número 187, indica que Anchieta volta a ser classificado como município de risco baixo. Trata-se, portanto, de um claro sinal de que as medidas de contenção da contaminação adotadas localmente, inclusive por este Poder Legislativo, estão sendo efetivas.
Até o presente momento, considerando os níveis alto e moderado de risco da doença, temos observado também as normas expedidas pelo Poder Executivo de Anchieta, especialmente o decreto número 6.044/2020 e suas alterações. Apesar dos esforços, ou apenas por conta deles, segundo o boletim epidemiológico da Prefeitura Municipal de Anchieta, de 7 de outubro de 2020, o município conta até o presente momento com 925 casos confirmados e 22 óbitos, alguns dos quais receberam moção de pesar da Câmara Municipal de Anchieta. Entre os casos confirmados de contágio da doença estão secretários, vereadores e servidores municipais. A Câmara Municipal de Anchieta, por seu turno, vem seguindo as orientações dos órgãos de saúde e, de maneira segura, gradativa, planejada, monitorada e dinâmica, está implementando o retorno das atividades presenciais, inclusive das sessões plenárias. Conforme é de conhecimento dos edis, a Câmara Municipal de Anchieta expediu a portaria número 28, de 30 de junho de 2020, consolidando atos anteriores e dispondo sobre regras para o sistema híbrido de trabalho no Poder Legislativo. Entre as medidas estipuladas, de acordo com as normas citadas neste documento, ficou estabelecido o horário de expediente excepcional, artigo 2º, e o regime de revezamento de servidores, artigo 3º. Igualmente, foram estipuladas vedações, tais como o de acesso às dependências da Câmara Municipal de Anchieta a pessoas estranhas ao serviço, de uso do auditório, das dependências do plenário e do segundo andar da Câmara Municipal de Anchieta, sem prévia autorização da presidência e do uso dos aparelhos de ar-condicionados e de manter os ambientes fechados durante o serviço. Artigo 5º. É de se notar que essas medidas, especialmente aquelas referentes ao regime de revezamento de servidores e à vedação de acesso aos gabinetes parlamentares, estão sujeitos ao juízo da presidência ou do diretor-geral administrativo, conforme o caso. Como pode ser observado no dia a dia da Câmara, a prática administrativa e o monitoramento constante dos fatos epidemiológicos e sanitários tem se revelado uma ferramenta dinâmica para a flexibilização das restrições e para o melhor aproveitamento da força de trabalho dos servidores. Dessa forma, a presidência da Casa tem se esforçado para atender às demandas dos vereadores, acesso aos gabinetes e outros ambientes, assim como impor uma rotina de trabalho aos servidores dos setores administrativos, que ao mesmo tempo continue garantindo a qualidade dos serviços e o interesse social, assim como mantém erguidas as medidas de proteção à saúde de todos. Com o avanço no combate à doença e a nova classificação de risco do município, novas medidas serão implementadas progressivamente, tais como o retorno do expediente administrativo em análise para meio expediente e parlamentar aos de costume, 7 às 18 horas. Distribuição da movimentação de pessoal ao longo do dia para que sejam evitadas concentrações e aglomerações, fixação de horários de trabalho exclusivamente interno e para atendimento ao público, retorno ao controle de ponto e maior acesso às dependências da Câmara Municipal de Anchieta, aos servidores e vereadores. As sessões plenárias continuarão acontecendo de maneira virtual até a alteração das normas previstas na Resolução número 1/2020, que dispõe sobre a realização do plenário virtual enquanto durar o período de isolamento social imposto pelas autoridades de saúde. Em vista da nova classificação de risco do município, está em elaboração a minuta de projeto de resolução, que é o molde do ato número 3.422, da Assembleia Legislativa do Estado, a qual proporá a realização das sessões híbridas, com comparecimento do edil ao plenário sob sua responsabilidade. Outras medidas estão sob análise, tais como a composição da equipe que auxiliará a realização das sessões híbridas, forma adequada para manter o distanciamento social adequado entre os parlamentares, limitações à utilização dos equipamentos de uso comum, como tribuna e microfones, uso obrigatório de máscara, prazo adequado para a sessão, para o uso da palavra pelos oradores e para os debates e obrigatoriedade de manter um ambiente aberto e ventilado.
A presidência e o corpo administrativo da Câmara Municipal de Anchieta conhecem as necessidades de todos os vereadores e de seus servidores e do público em geral. Somos solidários às suas demandas, mas também comprometidos com o direito à vida, à saúde e à segurança de todos. Conforme mencionado em diversos momentos deste documento, o retorno das atividades administrativas e parlamentares ao antigo normal deve ocorrer de maneira segura, gradativa, planejada, monitorada e dinâmica. Somente assim ficarão garantidos e protegidos os direitos de todos, inclusive do munícipe, aos serviços prestados pela Câmara Municipal de Anchieta. Edição de normas e fiscalização dos atos do Poder Executivo. Ademais, a manutenção da atual classificação de risco deve ser a meta de todo o serviço público e o compromisso de toda a sociedade anchietense, até a chegada de uma solução definitiva para a doença, já que risco baixo não deve significar inexistência de risco, à disposição para o exercício da função pública e para os cuidados próprios, e com todos continuam sendo medidas garantidoras da liberdade e da solidariedade social. Constituição Federal, artigo 3º, inciso 1º. São esses, portanto, os motivos que impõem à Câmara Municipal de Anchieta agir com extrema cautela ao propor o retorno das atividades presenciais, administrativas e parlamentares. Tendo isso em vista e por se tratarem ações de solidariedade social e de proteção e garantia do direito de todos à saúde e à vida, solicitamos a Vossa Senhoria que se mantenha alerta aos cuidados próprios e que reforce a atuação pedagógica e de liderança, orientando a todos os colegas e servidores da Casa quanto às medidas de prevenção e controle do contágio da doença, assim como traçando regras adequadas ao pessoal de gabinete. Por fim, haja vista se tratar de comunicação de interesse geral, estes esclarecimentos serão lidos em plenários e encaminhados a cada vereador dessa Casa de Leis, bem como publicado no mural nos termos do artigo 82 da Lei Orgânica Municipal. Aproveitamos a oportunidade para renovar nossos sentimentos de estima e elevada consideração. Kleber Oliveira da Silva, presidente da Câmara Municipal de Anchieta. Quero aos nobres vereadores que essa CI 79 de 2020 vai ser entregue a todos os vereadores para ter uma cópia, né? E Aninha, tem mais alguma coisa para você ler? Pela ordem, senhor presidente. Pois não, vereador. Eu prestei atenção no documento, eu já recebi também essa CI 79 e eu dei uma lida. Vi que o documento foi muito bem feito, só que a realidade nossa não é essa. Nós estamos vendo aí várias coisas acontecendo nessa casa e eu não estou vendo uma providência. Por exemplo, foi falado aqui muito bem da questão do álcool em gel. Onde nós estamos encontrando álcool em gel? Outro fato, papel A4, algo simples. Isso está cerceando o nosso trabalho enquanto vereador. Nós não temos nessa casa papel A4. Outro ponto, tivemos um problema aqui com a questão da falta de energia. E eu recebi um documento de que até o dia 9 deste mês estaria resolvido. Olha lá o sistema CMA. Nós não conseguimos acessar. Então a gente vê uma casa com despreparo, com pessoas na condução de que merece uma atenção. Então não adianta a gente escrever no papel coisas bonitas para as pessoas verem, sendo que na prática nós temos uma outra situação. Então que o senhor faça uma visita à casa, que dê uma olhada para ver se tudo isso está sendo cumprido. Muito obrigado, senhor presidente. Vereador Zé Maria. Pela ordem, senhor presidente, eu gostaria também aqui, por falta de coisa, fazer um requerimento, duas indicações. Uma indicação, se o senhor me permite, que o prefeito venha a público dar um esclarecimento a respeito dessa situação
das bocas de lobo, o nobre deputado Danilo Baense vem falando aí já há 2 semanas sobre a respeito dessa situação, inclusive mandando ofício para casa, né, para o senhor presidente, para que tome providência. Também ele informa no áudio dele que ele enviou ao Ministério Público. Então a gente pede ao Executivo, por indicação, que venha a público esclarecer essa situação, porque nós estamos seguindo aí de chacota em outros municípios, dizendo que nós somos receptadores de boca de lobo de outros municípios. Então, quer dizer, é muito chato isso para o nosso município, é muito vergonhoso para nós, políticos no município, aceitar uma situação dessa. Então, a minha indicação é que o Executivo, que não seja o prefeito, que seja um secretário, que seja um controlador, que venha se manifestar sobre essa situação, até mesmo o Ministério Público, que se manifeste para a sociedade de Anchieta ficar esclarecido sobre esse assunto. E a outra indicação também é a questão da saúde. A pandemia continua aí fazendo vítima no nosso município, no país e no estado, e no nosso município parou-se aquelas informações que nós tínhamos diariamente sobre a questão da pandemia no nosso município. Eu gostaria também de fazer uma indicação à Secretaria de Saúde que voltasse o informativo todos os dias sobre a questão da pandemia no nosso município. Obrigado, senhor presidente. Ok, vereador José Maria. E quero dizer ao professor Robinho, vereador, que eu vou pedir à diretoria que amanhã responda as suas questões. Ok, vereador? E, Aninha, tem mais alguma coisa para ler? Finalizado o material do expediente. É oportuno fazer um requerimento verbal, senhor presidente, só para retirada do PLC 06-2020, para que nós possamos, na realidade, nós até já acertamos, em vez de ser PLC, o próximo que já temos entrada vai ser PL, o PLC, para retirar do PLC 06-2020. Quero fazer o requerimento junto com o professor Robinho, da minha PL também 07. PC7 também. Eu já vou fazer esse requerimento junto com o do professor Robinho, para a gente poder estar te retirando e semana que vem a gente está colocando os nobres vereadores da comissão que possa estar colocando em pauta até para votar uma dispensa para a próxima feira, porque faltou esse trâmite, tanto para o professor Robinho, tanto como a minha também. Ok? Requerimento verbal do professor Robinho e do vereador Kleber Pombo, que seja retirada a PC 07 e a do professor Robinho é PLC 6. Senhores vereadores, favorável, permaneça como se encontra. Aprovado. Pela ordem, presidente. Pois não? A moção ela foi lida, mas não foi votada. A sua moção? Isso. De peso? De pesar. Foi votado, vereador. A gente tem 1 minuto de silêncio e tudo. Ok? Ok. Nesse momento, passa a hora destinada aos senhores oradores, de acordo com o artigo 4º do parágrafo 1º da resolução 03 de 2020, seus 5 minutos para o seu pronunciamento. Pela ordem, conceda ao vereador Alexandre Assadia. Nobres colegas, público que nos assiste, para começar minhas palavras, eu queria dizer que já fiz vários apelos aqui, públicos, pelo retorno das sessões presenciais dessa casa. Não fui atendido até hoje, então tenho que me manifestar. É repugnante e vergonhoso que ainda estejamos tendo as sessões de modo virtual. Todas as câmaras da nossa região, em sua grande maioria, já retornaram com as sessões presenciais. A única que ainda continua com essa sessão virtual, que me perdoe, a transmissão não é de boa qualidade e impede com que as pessoas entendam o que o vereador está falando, como o vereador está se manifestando, tem prejudicado e muito
o trabalho daqueles vereadores que se posicionam nessa casa. Então, é vergonhoso e inadmissível que continuemos a ter as sessões de forma virtual. A sessão presencial precisa voltar e já, para que a população possa conhecer melhor de perto o trabalho de todos os vereadores dessa casa. Caso essa sessão virtual permaneça, infelizmente, me leva a acreditar que há uma intenção deliberada da mesa diretora dessa casa em prejudicar o trabalho dos vereadores. Sessão presencial já é meu apelo. Continuando minha fala, tenho andado muito por esse município, conversado com nossa gente, olho no olho, e sentido de perto a indignação, a tristeza por parte da população pela baixa qualidade na prestação dos serviços essenciais aqui no município de Anchieta. A saúde de Anchieta, e isto não é este vereador que diz, mas é o povo sofrido, é a população que passa este recado. É o pior serviço de saúde nos últimos 30 anos, a pior gestão em saúde que aconteceu nesse município de Anchieta. As pessoas voltaram a ter que dormir nas filas para conseguir uma simples ficha de consulta, isso quando conseguem. Especialidades no município não existem mais. Se quebra um dedo hoje no município de Anchieta, tem que se deslocar até Vitória. Não temos mais o serviço de ortopedia. O serviço de neurologia se resume a um pobre médico que, coitado, sozinho não dá conta da demanda e a população fica à mercê. As outras especialidades também foram erradicadas desse município. Nem mesmo pediatria, quando de emergência, quando chegamos com um filho, uma criança, no serviço de emergência do município, dificilmente contamos um pediatra para atendê-los lá. Na assistência social, a reclamação é a mesma. Um município que já foi pioneiro em assistência social, um município que já chegou a distribuir 700 cestas básicas por mês, um município que já teve em diversos governos, há 20 anos atrás, há 10 anos atrás, há 4 anos atrás, programas habitacionais. Este mesmo município hoje, em 4 anos, foi incapaz sequer de doar uma lajota para que a população carente pudesse construir dentro de um programa de habitação popular a sua merecida casa, o seu digno lar. Pergunto-me, senhores, o que foi feito nesses 4 anos com mais de R$1 bilhão de reais que adentraram nos cofres públicos? Pois essa é a quantia que podemos pegar no portal de transparência da Prefeitura. Essa é a quantia, mais de R$1 bilhão que adentraram nos cofres da Prefeitura nos últimos 4 anos. Pergunto-me se a qualidade da prestação de serviços condiz com esse volume gigantesco de recursos que adentraram nos cofres públicos. Pergunto-me onde estão os mais de R$50 milhões anuais que foram investidos em saúde. Como chegamos aos dias de hoje com esse serviço de tão baixa qualidade? Fica meu questionamento, eu gostaria que alguém me respondesse. Eu sei que as pessoas aqui vão, após minha fala, tentar defender, e vão vir com o discurso batido da dívida, e de que não houve recursos, e que aquilo, e que isso. Mas o fato verdadeiro, o fato concreto, para quem quiser analisar, isso não é o vereador que está dizendo, isso está ali para quem quiser ver, é que entraram mais de R$1 bilhão nos cofres da Prefeitura nesses 4 anos. A qualidade da prestação dos serviços à população caiu drasticamente. Então não é possível, é uma conta que não fecha, é uma conta que não consigo entender. Como é que um município de 27 mil habitantes, com mais de R$1 bilhão arrecadado em 4 anos, tem serviços prestados à população com a qualidade tão baixa? Gostaria de ter essa resposta, porque realmente não consigo entender, e a população desse município indignada também não consegue entender onde foi parar tanto dinheiro.
Uma boa noite, fiquem com Deus. Obrigado, vereador. Pela ordem, conceda a palavra o vereador Beto Calimã. Senhor presidente, vou declinar-me da palavra. Pela ordem, conceda a palavra o vereador Giovanni Meneghelli. Senhor presidente, colegas vereadores, a todos que nos acompanham pelas redes sociais, uma boa noite a todos vocês. Hoje nós iniciamos um movimento, uma articulação muito importante para a nossa cidade, do qual eu acredito que, com a graça de Deus, nós vamos ter sucesso. Iniciamos hoje uma articulação para trazer para Anchieta uma fábrica de dormentes de concreto, juntamente com o deputado federal e vice-líder do governo, Evair de Mello, juntamente com o governo do Estado do Espírito Santo, iniciamos hoje uma articulação política para que, através do ministro da Infraestrutura, Tarcísio, através até mesmo do presidente Bolsonaro, vamos aí tentar chegar, né, através do vice-líder de governo, Evair de Mello, mas o vice-líder de governo, o deputado Evair de Mello, a nosso pedido, já fez uma agenda, já tem uma agenda com o ministro Tarcísio para tratar da fábrica de dormentes de concreto no município de Anchieta. Para as pessoas de casa e todos nos entenderem, dormentes é a base onde passa o trilho de trem. Antigamente essa base era feita de madeira, hoje ela é feita de concreto. Com a ferrovia, ou seja, com a F-118, que vai ligar Cariacica a Anchieta, vai ser necessário ser construída esses dormentes de concreto. E aí nós estamos já reivindicando, através do ministro Tarcísio, através do deputado federal Evair de Mello, que essa fábrica seja instalada em Anchieta, que isso vai gerar centenas de empregos. Além de gerar imposto para o município, é claro, mas vai gerar centenas de empregos. Então, eu quero aqui já anunciar aos meus colegas vereadores, pedir àqueles que conhecem os deputados federais que façam contato, que peçam também ajuda aos deputados federais. O deputado Evair de Mello, como eu disse, nos próximos dias, ele vai se encontrar com o ministro Tarcísio, ministro da Infraestrutura, para tratar desse assunto, para que a fábrica dos dormentos de concreto sejam construídas aqui em Anchieta, no nosso município. Então, assim, eu tenho a certeza que isso vai gerar muito emprego, vai gerar muita oportunidade para a nossa cidade, e aí a ferrovia, a gente vê aí que aquilo que era um sonho está se realizando, está virando realidade. O ministro já veio aqui no Espírito Santo semana passada, reafirmou de que em 2021, mais tardar, essa ferrovia vai iniciar, e é extremamente importante sairmos na frente e já estamos aí lutando e reivindicando para que esta fábrica de dormentes seja que é feito com concreto nos dias de hoje, né, como eu aqui expliquei. Antigamente as pessoas podem perceber que as ferrovias eram de madeira e passavam os trilhos. E hoje não, hoje elas são feitas de concreto. E aí é preciso construir uma fábrica para estar produzindo essa base de concreto, na qual nós estamos aí já reivindicando através do deputado federal Evair de Mello que essa fábrica seja instalada em Anchieta. Então, presidente, eu queria conclamar meus colegas que também peçam apoio aí aos demais deputados federais para que essa fábrica seja instalada em Anchieta. O governo do estado já sinalizou que vai ajudar, que vai contribuir para que essa fábrica seja instalada em Anchieta. Eu tenho certeza aí que nas próximas semanas, após a conversa do nosso deputado federal Evair de Mello com o ministro Tarcísio, nós vamos ter boas notícias que essa fábrica vindo para Anchieta, além de gerar renda para o município, vai gerar também centenas de empregos. E que hoje o povo de Anchieta precisa disso, é de emprego. Então, essas minhas palavras, presidente. Uma boa noite a todos. Obrigado, vereador Giovanni. E pela ordem, conceda a palavra ao vereador Renato Lorenzini. Declina a palavra, presidente. Obrigado, vereador. Boa noite para Vossa Excelência. E passo a palavra ao vereador Richard Costa. Declino. Passo a palavra ao vereador professor Robinho. Senhor presidente, senhores vereadores, internautas, no domingo nós recebemos, que foi veiculado na rede social, Facebook, uma denúncia gravíssima feita por um morador da cidade aqui vizinha,
e aí a quem eu agradeço essa informação, e essa informação chegou para a gente, e nós estivemos no local. Eu fiz a visita no domingo, por volta das 15 horas, o vereador Zé Maria esteve lá ontem. Uma denúncia que nos chamou muita atenção, porque é algo que diretamente afeta os nossos alunos. É sobre um micro-ônibus do município de Anchieta. Esse micro-ônibus novo, com pneus novos, e ali nós vimos que, não sei por que razão, estava desmontado o seu motor. Algo que nos chama atenção pelo fato de ter sido um dinheiro oriundo do governo federal, um bem que, sem dúvida nenhuma, tem que ser preservado, porque, sendo preservado, nós teremos economia com transporte escolar e teremos condições de ofertar esse serviço aos nossos alunos. Partindo do princípio, nós estamos cerca de 6 meses sem aula, e esse bem está lá todo empoeirado. Eu digo, ou melhor, eu pergunto aos senhores, qual é a intenção? Por que não foi dado a manutenção a ponto de chegar a desmontar o motor? Aí eu pergunto aos senhores, qual é a quilometragem desse ônibus? Qual é o defeito desse ônibus? Qual era a rota desse ônibus? Será que o secretário de Educação, ele que é tão atenado, procura se envolver em polêmicas com vereadores? Agora, por que este secretário, que se diz o gestor, não deu manutenção no veículo a ponto de chegar a essa situação? Eu espero que o secretário possa se manifestar, porque nós estaremos aguardando essa resposta de forma urgente desse secretário. Por quê? Por ser um dinheiro de recurso federal, eu penso que este ato, essas informações, elas têm que chegar lá em cima, no Ministério Público Federal, no FNDE, porque eu vejo ali, não vejo outra forma a não ser um dano ao patrimônio público. Vejo também um desrespeito com o nosso dinheiro, um desrespeito. Aí vamos aguardar para saber qual vai ser a justificativa desse secretário, porque eu acredito que ali é no mínimo uma punição para esse secretário, para deixar essa situação do jeito que está. Aí, em contrapartida, depois tem que se contratar um serviço de transporte, sendo que, por que deixaram esse ônibus novo chegar à situação que chegou? Por fim, agradeço a todos e uma boa noite. Obrigado, vereador. Pela ordem, conceda a palavra, vereador Serginho de Jesus. Boa noite, senhor presidente, colegas vereadores. Fazendo algumas pesquisas, né, e sentando e vendo nas secretarias, né, a respeito principalmente das questões aí da boca de lobo, isso tudo aí pude chegar. Claro que eu vou, né, averiguar mais ainda, né, mas
O segundo apontamento, né, que a gente vê do deputado da denúncia, ele fala do roubo que foi feito em 2018, né, e as obras apontadas que ele fala, né, onde foram aplicadas, foi as obras que foram feitas no período de 2010 2012. Ou seja, chega assim essa questão do ponto de interrogação, como que seu roubo foi feito em 2018 e as obras que ele foi apontado foi em 2010, 2012, né? Aí, então, isso, né, é um ponto. É claro que eu acho assim, fazer até um requerimento, né, verbal ao nobre deputado que reveja se realmente são essas obras, né, que foram aplicadas, essas bocas de lobos, e se, né, e realmente se foi na data de 2000, essa questão do roubo, se foi colocado nesse requerimento aí, nessa informação por ele, se foi em 2018 realmente, porque se foi, ou seja, não tem nexo, né? Como que você vai aplicar uma coisa que foi roubada no futuro? Então aí já é um caso meio, né, que incoerente, né? Então, coloque em votação, senhor presidente, esse requerimento meu, dessas informações. Requerimento verbal do vereador Serginho de Jesus ao deputado. Senhores vereadores favoráveis, permaneçam como se encontra. Aprovado, vereador. Também, né, tive conhecimento do vídeo, né, que foi postado no Facebook, né, a respeito desse ônibus. A respeito disso, prefiro, né, esperar a resposta do que o novo vereador Robinho e o vereador Zé Maria fizeram, né, o requerimento, pedindo as informações, para a gente poder ver, né, realmente está vendo o porquê disso, até porque lá está a manutenção. Ele está para manutenção. A gente vê que está o ônibus lá, o que foi desmontado foi a questão do motor. Então, para a gente saber realmente, né, antes de ficar, eu prefiro, né, em vez de levantar suposições, né, é melhor que venha uma resposta, né, concreta do secretário, para assim a gente averiguar esses pontos, né, que foram levantamentos muito objetivos e de extrema relevância, né, que é melhor a gente ter esses dados na mão para depois, né, fazer alguma manifestação, né. Acho que essa questão de responsabilidade, tanto a administração como o secretário tem responsabilidade sim, com dinheiro público e com a coisa pública. Então, é melhor a gente esperar, né, essa resposta do que levantar, né, falsas suposições. Com relação, né, à saúde, nós temos recebido, né, eu tenho recebido elogios, né, por conta de como tem se passado todo esse momento, como o Anchieta tem comportado, né, perante outras pessoas de outros municípios, né. Agora, claro que uma das coisas que às vezes pode ser feito, mas a gente tem que distinguir, né, o que é a questão de oferta de qualidade. Oferta é aquilo que é ofertado, a quantidade que é ofertada, né? E qualidade quando a gente fala de profissional, né? Ou seja, a gente joga, quando a gente se trata de qualidade, a gente fala da questão diretamente do profissional. E isso eu acho que os nossos profissionais da saúde no município de Anchieta, eles têm cada vez mais se empenhado, né? Mediante tanta dificuldade que tem, principalmente desse momento que estamos passando. E eu tenho certeza que quando cada um sai de suas casas, ele sai com comprometimento e com responsabilidade, né, com o seu serviço, com o munícipe. Então, eu não vejo a baixa qualidade na saúde da nossa cidade. Eu vejo ela com uma qualidade muito boa, porque os profissionais têm se empenhado. A gente vê o esforço de cada profissional quando sai de sua casa para poder prestar o serviço para nós munícipes, né? Então, essas são as minhas palavras, né, senhor presidente e nobres colegas. Boa noite. Obrigado, vereador. E pela ordem, conceda a palavra, vereador. Pela ordem, senhor presidente. Pois não, vereador. Bom, o colega
de forma maldosa quando trago a reclamação da população com relação à baixa qualidade da saúde, quer dizer que eu estou aqui falando do profissional de saúde. O profissional de saúde é mais do que merecedor de todo respeito e carinho por parte da população e por parte deste vereador. Na verdade, esse profissional não está tendo condições dignas de exercer o seu trabalho. Na hora de fazer discurso e querer jogar de forma maldosa a informação para a população, é feito. Agora, quando esse vereador que propõe, como tenho nessa Casa de Leis proposto, a bonificação para que seja usado parte do recurso que veio para combate ao coronavírus, para bonificar os profissionais de saúde desse município, isso não é falado. O projeto dormita e não vai à apreciação. E tenho certeza que se fosse apreciação, boa parte aqui dos colegas ia se opor a essa bonificação mais que merecida aos profissionais de saúde. Então é fácil, de forma maldosa, querer colocar palavras na boca desse vereador. O profissional de saúde desse município merece todo aplauso e toda dignidade. E merece, como disse, a bonificação que está colocando sua vida em risco durante essa pandemia de coronavírus. O que ele não tem tido, não vem tendo, é valorização e não vem tendo condições ideais para exercer o seu trabalho. Muito obrigado. Vereador. Pela ordem, senhor presidente. Vereador, você vai Pela ordem, senhor presidente. Pode falar, 30 segundos. Porque quando a gente fala pela ordem, né, não é essa questão, mas eu também não posso deixar de falar que eu não coloco, né, este vereador não coloca a palavra na boca de ninguém. Simplesmente estou fiz uma ponderação em cima da palavra. Quando você fala de qualidade, qualidade você liga diretamente ao profissional. Quantidade, o que é ofertado, esse vereador não coloca palavras de forma maldosa. O vereador que tem que saber quando vai usar da palavra, saber o que fala e ser homem suficiente de ostentar ela até o final. Obrigado, vereador. Pela ordem, conceda a palavra, vereador Tássio Brunoro. Pela ordem, senhor presidente. 30 segundos, vereador. E acaba com... Não, vereador. Estou aqui, como o senhor disse, sendo homem e reiterando o que eu disse. A saúde de Anchieta tem uma qualidade baixíssima, não por culpa do profissional, mas por culpa da baixa condição que é ofertada para esse profissional poder exercer o seu trabalho. Muito obrigado, vereador. E pela ordem... Pela ordem, senhor presidente. Vereador, não tem mais tréplica, não. Então, na realidade, primeiro que não é tréplica nem réplica. Não pede pela ordem quando você vai fazer um questionamento de algo. Agora, quando você fica falando assim, então quer dizer que aí vai ficar cada vez, vai ficar falando pela ordem, vai ficar atacando? Vai ser, eu faço uma questão para vocês, mas vocês... Então eu solicito que Vossa Excelência, então, quando for levantar a questão de ordem, que seja acerca de determinada situação, e não de ficar de réplica e tréplica. Então, a partir de hoje é assim. Vereador, na próxima... Muito obrigado, senhor Pela presidente. ordem, eu convido o Tássio Brunoro para seu pronunciamento. Obrigado, presidente. Declino. Pela ordem, conceda a palavra a Terezinha Mesadre. Declino. Pela ordem, conceda a palavra ao vereador José Maria Brandão. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, meus colegas vereadores. Boa noite aos internautas. Gostaria aqui hoje, primeiramente, de agradecer a toda a comunidade anchietense, como eu fiz assim na semana passada, por estar recebendo os pré-candidatos, né, vereador, pré-candidatos a prefeito em suas residências, observando, estudando cada candidato, e o carinho que a gente tem sido recebido nas casas das pessoas. As pessoas hoje, a gente sente uma qualidade bem melhor, né? Perguntando, questionando, cobrando, isso é bacana, e você que aí está escutando, continue fazendo isso, questionando os vereadores de mandato, questionando os vereadores que querem ocupar uma cadeira, para que a gente possa ter uma qualidade de vida melhor no nosso município, com melhores informações e melhores serviços prestados à sociedade de Anchieta. Mas eu gostaria de falar aqui hoje, reforçar um pouco que o vereador, o nobre colega vereador Robinho,
colocou aqui na sua fala. Eu estive ontem sim na cidade de Inconha para poder observar a questão do ônibus. Confesso que fiquei muito triste ao encontrar aquele ônibus daquela situação, porque é um ônibus que carrega nossos alunos e com 5 meses de pandemia aí, sem as escolas estar funcionando, você encontrar um ônibus daquela situação é muito triste. Então, quer dizer, se a pandemia não tivesse, esse ônibus estaria naquela mesma situação e fazendo falta aí para nossos alunos, né, para nossas comunidades, no processo de ir e vir para a escola. Observei que, além de estar sem um motor, né, não sei se eu acho que a caixa também não está no local, a frente do ônibus está, pelo tempo que está lá desmontado, começou a enferrujar, algumas partes do ônibus estão muito enferrujadas. Então, assim, é muito triste ver um ônibus com 5 anos de uso, e assim como tem outros carros lá no almoxarifado, lá em cima, lá guardado, nessa situação. Carros novos que, aí, talvez por falta de manutenções baratas, estão parados sem ser usados, porque chegaram carros novos, né? Chegaram carros novos para o município, carros esses que o município não comprou. Ele recebeu do governo federal, do governo estadual, máquinas, carros, para poder... se eu não me engano, acho que a prefeitura, nesses 4 anos, não comprou um carro. Não estou aqui afirmando com toda certeza, mas acho que não comprou nenhum carro, nenhuma máquina. Todos foram doados. Então, quando temos carros novos doados, máquinas novas doadas, os que estão quebrados permanecem lá nos depósitos, enferrujando, enfim, ressecando borracha, ressecando lona de freio, motores que estão muito tempo sem funcionar, acaba travando, estragando cabeçote, essas coisas de mecânica de carro, que a gente sabe que pode ficar muito tempo parado depois que ele está em uso. Então, essas coisas são dinheiro do povo, e que, na realidade, a gente precisa muito, muito de um esclarecimento. A gente fez esse requerimento para saber, na realidade, o que aconteceu, o que está acontecendo, para saber por que esse ônibus está lá, quanto tempo esse ônibus está lá. E gostaria aqui, mais uma vez, reforçar o que o vereador Robinho colocou, agradecer o cidadão, que eu não sei se ele é de Anchieta, não sei se ele é de Piúma, de Inconha, mas ele foi assim, muito bacana, muito corajoso em fazer aquele vídeo e colocar nas redes sociais, cobrando até de nós vereadores. Mas a gente agradece porque teve a oportunidade de ver e ir até o local, em uma outra cidade. Eu também não sei por que está em outra cidade, para ser consertado aquele ônibus, ou se está lá parado por algum motivo, ou se foi emprestado àquele município, não sei. A gente quer saber, na realidade, através dos requerimentos que foram feitos, para poder ter certeza qual a providência que nós, vereadores, temos que tomar a respeito dessa situação e de outras situações. A questão da boca de lobo, que eu fiz o requerimento, vereador, aos novos colegas vereadores, existe essa denúncia, que agora o vereador Sarginho falou que é de 2010, ele não sabe direito também, fez um requerimento, mas o novo deputado não fala sobre ano, né? Ele fala que foi furtado naquela cidade de Vila Velha, algumas bocas de lobo, e que encontrou aqui no nosso município, além de bocas de lobo com o nome Vila Velha, muitas outras raspadas. E a gente teve locais recentemente, que foram feitos aí no município, recentemente, com boca, não com a palavra Vila Velha, mas com o local onde deveria estar o nome da cidade raspado. Qual o motivo pelo qual, eu não sei. Então, por isso, eu fiz esse requerimento pedindo ao secretário, ao controlador, ao prefeito, ao Ministério Público, que dê uma explicação à sociedade anchiethense, porque a sociedade anchiethense cobra dos vereadores, nessa ida e vinda nossa agora na nossa comunidade, nós estamos sendo cobrados, nós estamos todos achacalhados pela população e com razão, porque nós precisamos de ter responsabilidade com o serviço público e demonstrar transparência e botar a cara na reta e dizer assim, olha,
aconteceu isso e nós vamos dar uma explicação à sociedade justatense para poder tirar, né, essa mal impressão do futuro, não só no município, mas no Estado do Espírito Santo. Uma boa noite e fique com Deus. Obrigado. Não havendo mais oradores inscritos para fazer uso da palavra, declaro encerrada a presente sessão e convido a todos por uma próxima boa noite e que Deus possa abençoar todos vocês na caminhada de vocês. Senhor presidente, Pois não, vereador.